dia, gente. Vamos hoje começar aí esse novo módulo da nossa Escola da Vida, não é? Um panorama nos livros de sabedoria, ou como está aí no slide aí que você está vendo, um panorama nos livros sapienciais, tá? Eu espero que essa turma não seja igual a turma de engenharia da Federal, né? Que começa 50 e no final só tem 5, né? A do pastor foi todo mundo até o fim, viu? Então vamos todo mundo até o fim aqui também. Irmãos, antes da gente orar, a gente já vem pensando, né, com a igreja desde o começo do ano sobre piedade, não é? E a gente tem visto que piedade é você crer corretamente, mas também você agir e viver de acordo com essa palavra, né? Então nada melhor do que a gente começar estudando esses livros, né, de sabedoria, que são livros muito práticos, né? São livros que nos ajudam a, de fato, viver aquilo que a gente crê, tá certo? Então, eu espero muito aí que possa ser muito proveitoso, né, esse tempo da gente aqui, tá? O nosso objetivo não vai ser expor esses livros capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas a gente vai tratar ali do que é mais fundamental desses temas, ok? Então vamos orar, curva sua cabeça, vamos pedir a condução do Senhor aqui. Bondoso Deus, a gente te louva, Pai, te agradece, porque o Senhor nos permite, Pai, te conhecer. O Senhor se revelou a nós e a gente pode conhecer o Senhor, a gente pode se debruçar e conhecer a verdade, Pai, da Tua palavra. E a gente pede, Pai, que o Senhor seja misericordioso, Pai, conosco. Nos conduz aqui, Pai, em tudo que a gente pensar, em tudo que a gente falar, para que a gente possa, Senhor, ao final também desse módulo, Pai, a gente possa sair daqui prontos para Te obedecer, Senhor, ainda mais. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes da gente chegar, né, nos livros de sabedoria, nessa primeira aula, a primeira e a segunda aula, eu queria primeiro lançar alguns fundamentos, né, alguns fundamentos para que a gente possa, a partir deles, então, a gente caminhar, e quando a gente chegar, então, nos livros, a gente chegue com mais firmeza, com mais tranquilidade para entender os assuntos, tá? Então, nesse primeiro slide aí, pode passar, Mari. Eu quero trazer algumas características da revelação de Deus, tá? Então, a gente sabe que o Senhor se revelou a nós, não é? E tem algumas características aqui que são fundamentais para a gente entender, então, a partir delas, a gente vai compreendendo como a revelação de Deus ela vai se desenvolvendo ao longo da história. Então, o primeiro ponto é que a revelação de Deus ela é progressiva, né? O que é que quer dizer, então, progressiva? É uma revelação que ela não foi completada em um único ato, ela não foi dada de uma só vez, não é? O Senhor, ele vai se revelando ali aos poucos, à medida que a história vai acontecendo, à medida que a redenção vai ocorrendo, o Senhor, então, ele vai ali se revelando. Então, assim como a redenção ela vai se desdobrando em várias etapas, a gente tem a revelação também, então, se desdobrando em várias etapas, tá? O segundo ponto é que a revelação de Deus, ela é histórica, tá? Quando a gente pensa na revelação de Deus, a gente está pensando em fatos históricos, tá? Então, à medida que esses fatos acontecem, isso vai sendo registrado por aqueles homens que Deus inspirou. Então, tem alguns fatos que eles acontecem e depois eles são registrados. Alguns o Senhor anuncia, eles são registrados antes que eles vão acontecer. Esses fatos, eles acontecem e depois, então, eles são registrados de como eles aconteceram, tá bom? Então, a revelação, ela é progressiva, ela é histórica, mas ela é também orgânica. O Gerhard Voss, que é um teólogo que a gente vai se basear um pouquinho nele aqui também, ele fala dessa revelação orgânica e ele dá o exemplo de uma árvore, né? Como uma sementinha ali que ela vai crescendo, crescendo e crescendo, mas o fato é que
em todos os momentos da revelação, né, em todos os momentos ali da redenção, o povo de Deus, ele tinha o suficiente para que ele fosse salvo. Então, ainda que no Antigo Testamento o povo não tivesse ali o registro, né, da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, o povo de Deus ali, ele tinha exatamente o suficiente para que ele fosse salvo. Então, é a ideia mesmo de uma semente que ela vai se desenvolvendo, tá certo? Então, em todos os momentos ali, a gente pode dizer que essa revelação, ela era perfeita, tá? Ela tinha o suficiente para que o povo de Deus pudesse obedecê-lo. E mais um ponto em relação a essa revelação é a adaptabilidade prática, tá? Então, o conhecer a Deus, o ter acesso a essa revelação não é uma questão puramente intelectual, mas é uma questão que se desenvolve na nossa vida, que é justamente essa relação do crer corretamente, mais o viver corretamente. Então, a revelação, ela tem essa adaptabilidade prática, tá? O Gerhard Voss, ele diz que o ambiente da revelação não é uma escola, mas sim um pacto. O ambiente da revelação é um pacto. Então, não é algo puramente intelectual, mas algo que se desenvolve, então, na nossa vida. Mas o segundo conceito, Mari, pode passar aí, por favor, é o conceito do cordão dourado. Esse é um conceito que o Gerhard van Groningen, ele traz, e a ideia desse cordão dourado é que ele tem 3 fios, né, que são o reino, o pacto e o mediador, e esses 3 fios, então, eles amarram toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente vê esses fios, né, e esse cordão dourado, que tem 3 fios, passando por toda a Escritura. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente pode encontrar essas 3 verdades aqui: o reino, o pacto e o mediador. Por toda a Bíblia, esse fio vai estar conduzindo a história ali em todos os livros, tá? Então, pode passar, Mari. O que seria, então, o reino, pacto e mediador, tá? A gente já falou bastante de aliança, eu não vou me deter muito a esse conceito, mas, de modo geral, aqui eu quero resgatar um pouco, tá? Então, se alguma pessoa puder abrir no Salmo 145, versículo 13. Uma pessoa em Gênesis 15, do 17 ao 18. Quem abriu aí no Salmo 145, versículo 13, puder ler em voz alta. Então, a gente vê aqui primeiro essa ideia do reino, não é? Esse reino que é essa criação do Senhor, aquilo que Ele trouxe à existência, não é? E nesse reino, o Senhor, Ele tem o domínio completo sobre tudo aquilo que Ele criou, tá certo? Gênesis 15, do 17 ao 18, quem puder ler. Ok, então a gente tem algumas definições de pacto, não é? O Palmer Robertson, ele vai dizer que o pacto, né, ou essa aliança, é um compromisso de sangue administrado soberanamente, tá? Já o Gerhard van Groningen, ele vai dizer que é um laço de vida-amor implementado e administrado por Deus. Então, o pacto, se a gente puder resumir, então, é o modo como Deus se relaciona com o seu povo. Nesse texto aí que nós lemos, é o texto que, na antiguidade, quando alguém ia firmar um contrato com alguma pessoa, eles partiam os pedaços dos animais e as 2 pessoas que estavam firmando aquele pacto passavam entre esses animais.
E nesse texto aí, então, de Abraão, o Senhor faz com que Abraão ele caia no sono, não é? E esse fogareiro aí, ele passa, então, entre os animais, o Senhor assumindo, então, fazendo esse pacto com Abraão, tá? Então, o pacto é o modo como Deus se relaciona com o seu povo, tá certo? E aí a gente vai ver ali, no início, o pacto de obras, né, que Deus faz com Adão. Depois a gente entra no pacto da graça, e nesse segundo pacto a gente vai vendo várias alianças ali que Deus vai fazendo, né? Então, Deus faz uma aliança com Abraão, da promessa, faz uma aliança com Moisés, faz uma aliança com Davi, que é a aliança do reino, faz uma aliança com Noé, que a gente chama de aliança da preservação. E ainda existe um pacto, né? A gente está falando pacto de obras, pacto da graça, mas ainda existe mais um pacto que os teólogos chamam de o pacto da redenção. Esse pacto é um pacto feito somente pela Trindade, né, na eternidade, que é o pacto justamente da redenção. Mas, então, a gente tem esse pacto de obras e depois o pacto da graça, tá? E mais um ponto fundamental aí desse cordão dourado é o mediador, tá? Então, a gente tem ali, no Antigo Testamento, mediadores, homens imperfeitos que apontam para o Senhor Jesus, né? E se você perceber, esses homens, eles transmitem a palavra de Deus, mas eles também têm um papel de interceder pelo povo. Então, a gente vai ver Abraão intercedendo, a gente vê Moisés intercedendo. Esses homens, eles apontam para o Senhor Jesus, que é aquele que transmite a palavra do Senhor, mas também que intercede pelo povo, quando a gente vê lá em João capítulo 17, tá? Então, reino, pacto e mediador, né, formando então esse cordão dourado. Esse é um cordão que vai passar de Gênesis a Apocalipse, né? Então, como é que a gente enxerga então o reino, o pacto e o mediador, por exemplo, em Provérbios? Como é que a gente enxerga essas verdades em Cânticos? Como é que a gente enxerga essas verdades em Eclesiastes, tá? Esse é o nosso objetivo, a gente vê esses temas fundamentais passando por toda a Escritura. Então, pode passar aí, Mari. Então, quais são, então, esses livros, irmãos, que a gente vai estudar aqui durante esse tempo, né? Ou livros que a gente pode chamar também de sapienciais. A gente tem Provérbios, e aí eu coloquei do lado um título que eu acho que encaixa, né, naquilo que Provérbios nos traz. Provérbios seria como caminhar no caminho da sabedoria. Eclesiastes, como lidar com as frustrações da vida. Jó, como solucionar problemas difíceis. Cântico, como amar. Lamentações, como prantear. Então, esses são os 5 livros que a gente vai passar aqui por eles, né, vendo esses temas aí que são fundamentais. Mas eu queria perguntar, então, a você, não sei se você já teve essa sensação. Quando você está lendo ali, de repente, Provérbios, Cânticos, você tem essa dificuldade de encaixar esses livros na história da redenção. Você tem essa sensação, muitas vezes, que é como se fosse um anexo, um apêndice ali, mas que, na cronologia, vamos dizer assim, é como se ele não encaixasse totalmente, é como se fosse uma coisa à parte. Alguém aqui já teve essa sensação ou não? Um pouco? Thaís teve, quem mais? Alguém teve mais? Então, pode passar, Mari. Com exceção de Lamentações, você terá dificuldade de descobrir uma única referência ao dilúvio, aos patriarcas, ao Êxodo e ao Sinai e ao reinado davídico nesses livros. Então, a pergunta que fica aí, como a gente encaixa esses livros de sabedoria na história da redenção, né? Parece que eles têm, aos nossos olhos ali, quando a gente lê, parece que eles não têm muitas referências a essa cronologia, aquilo que vai caminhando ali, é como se eles fossem uma coisa, né, que está ali à parte, não é? E o nosso desafio vai ser justamente olhar isso, irmãos. Eles estão
encaixados na história da redenção, tá? Então, pode passar aí, Mari, para a gente iniciar aí tendo uma noção de um pouco de onde esses livros estão localizados, tá? O primeiro ponto aqui é que 3 desses livros, eles são escritos por Salomão, tá? O reinado de Salomão, ele foi ali de 1970, perdão, a 931 antes de Cristo. E aí já surge uma pergunta, né? Por que a maioria, então, foi escrito por um rei, não é? Por que será que a maioria desses livros foram escritos por um rei? É isso que a gente vai também pensar um pouco mais na frente. Mas eu vou pedir para uma pessoa abrir aí em Provérbios 25:1. Quem puder abrir aí Provérbios 25:1. Quem abriu aí pode ler. Ok, então veja o que ele está dizendo aí, que esses provérbios ali, a partir do capítulo 25, eles foram transcritos pelos homens de Ezequias. Então a gente já tem aqui um norte de que entre aquilo que Salomão escreveu e a forma final do livro de Provérbios, a gente tem um espaço aqui grande, não é? Esses homens de Ezequias, eles estão quase 200 anos depois de Salomão. Então é muito provável que o livro de Provérbios, ele nem sempre ele teve essa forma como a gente pega ele hoje, não é? Então, esse é um primeiro ponto aqui que a gente pode pensar, tá bom? Então, a gente tem também Eclesiastes, que ao que tudo indica, ele foi escrito ao final da vida de Salomão. A gente tem Cânticos, porque tem umas referências em Cântico que nos indica e aponta para o período ainda que o reino estava unido, antes da divisão do reino, tá bom? Então, a gente tem Jó também, que foi ali, ele é datado de 2500 a 2000 antes de Cristo. Como é que a gente sabe disso, não é? Como é que a gente sabe que Jó ele é ali contemporâneo dos patriarcas? Então, a gente tem alguns textos, algumas setas, né, que vão indicando a gente essa data de Jó. Por exemplo, o cálculo de riquezas em Jó era medido por gado e servos. Então, isso indica a era ali dos patriarcas, tá bom? Quantos anos Jó viveu? O texto diz que ele viveu 140 anos após as suas perdas. Então, isso mostra aí também a quantidade de vida que Jó teve. Isso aponta para um período ali dos patriarcas. E a gente tem também questões sobre o culto e a adoração em Jó, que também apontam justamente para esse período ali dos patriarcas, tá bom? Lamentações. Lamentações, ele foi ali perto de 600 antes de Cristo, tá? Na queda ali então de Jerusalém, quando os babilônios eles invadem ali naquele momento da queda, então a gente tem Lamentações, tá? E o que o texto de Lamentações nos traz é que quem escreveu esse texto foi uma testemunha ocular. Então a tradição ela vai defender que Jeremias é aquele que, embora não esteja escrito de forma expressa, mas que Jeremias foi aquele que escreveu, então, Lamentações. Ok? Então, irmãos, por esse cenário aqui, a gente começa já a conseguir encaixar um pouco como esses livros, onde eles estão nessa história da redenção, tá? Uma boa parte foi de Salomão, a gente tem, então, Jeremias aí um pouquinho mais na frente, e a gente tem o livro de Jó, que seria ali da época dos patriarcas, ok? Então, deixa eu passar aqui, pode passar aí, Mari. Antes de qualquer coisa, irmãos, a gente precisa lembrar que esses livros são livros canônicos, são livros que são divinamente inspirados por Deus e autoritativos e dizem
os mais profundos mistérios da vida humana. Queria chamar uma pessoa aí a abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, quem puder ler. Ok, então o texto diz aí que ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Então, irmãos, o que acontece às vezes é que a gente diz assim, né? A Bíblia não fala sobre determinado assunto. Mas o que esse texto de Pedro diz é que o Senhor nos deu tudo para a vida e para a piedade. Então, quando ele fala aqui dos mistérios da vida humana, não é, da forma prática de viver, a gente precisa, né? A gente ouviu muito isso hoje na pregação e a gente tem ouvido muito isso. O que talvez nos falte é conhecimento da Escritura. Como é que eu vivo realmente de forma piedosa? Porque a Bíblia diz que ela nos dá tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade. Então, quando a gente pensa nesses livros de sabedoria, são livros extremamente práticos, não é? Então, a gente pode aprender muito de como a gente pode se conduzir, como a gente deve caminhar nesse mundo, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre se a Bíblia fala de tudo, lembre desse texto de Pedro, tá? A Bíblia tem nos dado todas as coisas para a vida e para a piedade. O Senhor tem nos dado todas as coisas. Então, aquilo que é mais profundo da vida humana, a gente pode sim encontrar nas Escrituras, certo? Então, passando aí, embora talvez você tenha, algumas pessoas acham que o Salmo encaixaria aí, né? Que os Salmos encaixariam aí. Mas o fato é que esses livros, eles não são considerados de sabedoria simplesmente por causa da forma poética, tá? Não é simplesmente porque eles estão ali na forma de poesia, tá? A sabedoria para o povo hebreu constituía essa habilidade de viver. Então, desde aspectos mais intelectuais até aspectos muito práticos, então, os hebreus eles consideravam isso como sabedoria. Então, a observação, capacidades do intelecto, aplicação e experiência do cotidiano, ok? Então, a literatura de sabedoria, ela pode ser de natureza didática, instrutiva ou argumentativa, ok? A gente ainda vai mais na frente definir essa sabedoria com mais calma, mas só para você entender aqui que esses livros, eles não são considerados de sabedoria simplesmente porque estão em formas de poesia, tá? Existe o conteúdo ali que está sendo tratado, que é o que define esses livros como de sabedoria. Então, irmãos, a gente precisa aqui fazer um caminho, né? Mari, pode passar aí. Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então perceba que existe uma ordem aí, não é? O temor do Senhor é o princípio do saber. E o temor do Senhor é algo que é muito recorrente ali, principalmente em Provérbios, né? Acontece 18 vezes ali, em todas as seções do livro, vai acontecendo essa expressão, temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, nosso objetivo hoje vai ser definir bem o que é temor do Senhor, para que a gente possa, então, caminhar para o que de fato é sabedoria, tá? A gente vai fazer nessa ordem, para que a gente possa compreender bem. Então, quero escutar vocês, tá? O que é, então, irmãos, temor do Senhor? Quero ouvir vocês aí, de forma resumida, mas quero que vocês falem, tá? O que é temor do Senhor?
Tiago, levantou a mão não? Rapaz, ele fez só um fake assim e baixou. E aí, gente? Temor do Senhor. Quero ouvir mais gente, viu? Obediência respeitosa. O que mais? Reverência. E aí, alguém mais? Não? Então vamos lá. Vamos começar então, pode passar aí, Mari, a definir o temor do Senhor. Primeiro ponto, irmãos, é que o temor do Senhor, ele se concentra em ninguém menos do que Yahvé, no Deus do pacto. E aqui a gente já começa a perceber aquele cordão, então, aparecendo ali nesses livros, tá? Então, concentra-se em ninguém menos que o único Deus verdadeiro que se revelou como Yahvé. Não é um temor de Deus em geral, nem um terror indefinível a um Deus desconhecido, que não tem a capacidade de prover a vida e bênção. Não é um temor supersticioso de um Deus falso, invariavelmente traz um temor supersticioso de um Deus falso invariavelmente traz maldição em vez de bênção. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em temor do Senhor, que não é temor de um ser superior, de qualquer ser superior, não é um temor como os panteístas têm eles colocam a natureza como Deus, não é? Então, não é um temor indefinido de qualquer Deus, de um Deus desconhecido. O temor do Senhor é um temor específico a esse Deus que fez um pacto com o seu povo. Então, somente quando uma pessoa conhece, teme e confia o único Deus vivo, Yahvé, Senhor da aliança, é que ela pode esperar as bênçãos descritas nos versículos que falam do temor do Senhor, certo? Então, somente se o seu temor é direcionado ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, você pode esperar as bênçãos dos versículos que falam sobre o temor do Senhor, tá certo? Então, não é um medo de Deus em geral, de uma divindade qualquer, não é algo supersticioso, mas é um temor direcionado ao Deus do pacto, a Yahvé, tá certo? Segundo ponto aí sobre temor do Senhor, pode passar, Mari. Pode passar. É que esse medo, né, ou não vou usar a palavra medo, mas esse temor de Deus, ele não deve ser reduzido a uma simples reverência, mas há um reconhecimento desse Deus como juiz, tá certo? Yahvé é o reconhecimento de Yahvé como juiz, como aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Então, é um temor ao Deus da aliança, mas um temor que reconhece Yahvé como o juiz. Então, temor de Yahvé significa apreciar plenamente o fato de que ele chamará a responsabilidade cada ser humano que viveu nesta terra. Então, ter essa ciência de que Yahvé, ele é o juiz, ok? Pode passar, Mari. Terceiro ponto, então, e aqui, irmãos, está o cerne, né, quando a gente pensa ali no Antigo Testamento, que é amar a Deus com toda a nossa força, não é? Esse temor de Deus, ele não é um temor que nos afasta do Senhor, mas um temor que faz com que a gente se aproxime do Senhor e sirva a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa confiança. Então, esse temor, essa confiança, ela nunca deve estar, esse temor, ele nunca deve tirar a nossa confiança de Deus, nos afastar de Deus, pelo contrário, ele é um temor que nos aproxima do Senhor. Eu queria ter 4 pessoas aí, um para abrir em Salmo 19, 9, um em Deuteronômio 6, 5,
um em Mateus 22, 36 a 38. Uma pessoa em Lucas 10, do 25 ao 28. Quem abriu aí em Deuteronômio 6, 5, pode ler. Salmo 19, 9. Mateus 22, 36 a 38. Lucas 10, do 25 ao 28. Ok. Então perceba aí que no cerne da lei do Senhor está amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Tá bom? Então, se a gente puder agora resumir, então, o temor do Senhor é o temor a Yahvé, o temor a esse Deus do pacto. Não é simplesmente o temor de uma divindade qualquer, mas ao Deus específico que fez uma aliança com o seu povo. Segundo ponto, que o temor do Senhor envolve identificá-lo e reconhecê-lo como esse juiz dos vivos e dos mortos, aquele que há de julgar todas as pessoas pelas suas obras. E em terceiro lugar, que nesse temor há uma confiança, não é um temor que nos afasta do Senhor, mas aquele que confia e ama a Deus verdadeiramente com toda a sua força, com todo o seu coração. Então, irmãos, a gente pode pensar em alguns efeitos desse temor do Senhor. Uma pessoa, abre aí, por favor, em Provérbios 10, 27. Uma pessoa em Provérbios 14, 27. Uma pessoa em Provérbios 19, 23. E uma pessoa em Provérbios 22, 4. Provérbios 10, 27, pode ler quem abriu ainda. Ok, então, primeira coisa aí, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Então, temer a esse Deus do pacto, a gente vê aqui efeitos, na vida de quem teme ao Senhor. Provérbios 14, 27. Ok, é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 19, 23. Ok, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito. Ok? Provérbios 22, 4.
Ok. Então, um aspecto aí em comum, se você perceber aqui, o temor do Senhor, a consequência do temor do Senhor é vida, tá certo? Então, para que a gente entenda, irmãos, o que é sabedoria, a gente precisa entender corretamente o que é temor do Senhor, certo? Se a sabedoria ela é uma consequência do temor do Senhor, a gente precisa então compreender o que de fato é o temor do Senhor. E aí então fica uma pergunta, é óbvia, mas a gente precisa fazer. Alguém que não teme a Deus pode de fato alcançar essa sabedoria? Não. Alguém que tem Yahvé, alguém que não tem Yahvé, alguém que não reconhece o Deus verdadeiro como o Senhor do pacto, o Senhor da sua vida, como esse que é o juiz, essa pessoa jamais ela vai poder alcançar a verdadeira sabedoria, tá certo? Então, a sabedoria, ela é uma consequência do temor do Senhor. Nós ouvimos bastante isso hoje, não é? Aquilo que o ser humano produz, ele jamais vai ser perfeito, não é? Existe a mancha do pecado sobre nós. Então, não há ser humano que consiga alcançar essa sabedoria sem que essa pessoa reconheça Yahvé, reconheça esse Deus do pacto, tá bom? Na semana que vem, irmãos, a gente vai pensar um pouco mais, definir o que é sabedoria então, tá certo? A gente vai pensar por que então um rei, ele escreve a maioria desses livros, tá certo? Isso é muito importante a gente observar esses aspectos. Mas o que eu queria que você saísse daqui hoje com a certeza de que esses livros, eles são autoritativos, inspirados por Deus, tá certo? Eles se encaixam sim na história da redenção, tá bom? E que o temor do Senhor é o princípio do saber, tá bom? É esse reconhecimento de Yahvé, desse Deus do pacto. À medida que a gente for caminhando nesses livros, a gente vai identificando então o mediador, o pacto, o reino, esse domínio de Deus sobre todas as coisas. Amém?